Saudações, queridos estudantes! Primeiramente, se inscrevam, comentem, baixem a PDF e imprimem para você não perder tempo copiando os tópicos. E se você estiver revisando, aqui abaixo tem uma engrenagem de opções, clique em velocidade e aumente para 1.25 ou 1.50, ok? Bom, chega de enrolação, vamos logo para a aula. Hoje nós iremos falar de revelia. O que seria a revelia? A revelia é quando o réu é citado e não contesta. Está disposto lá no artigo 344 do Código de Processo Civil, tudo bem? Na primeira parte, ele vai descrever a revelia, quando o réu é considerado revel. E na segunda parte, ele vai descrever o efeito de revelia. Por que eu estou frisando isso? Porque a gente não pode confundir réu-revel ou revelia de efeito de revelia. Por quê? Porque a gente sabe que o réu ele tem o ônus de apresentar defesa, tudo bem? Ele tem o ônus, ou seja, ele não é obrigado. Mas se ele não apresentar defesa, ele vai sofrer o quê? Uma sanção. E qual é a sanção? É a presunção de veracidade, ok? Só que essa sanção ela não vai ocorrer em todos os momentos. É por isso que a gente não pode confundir revelia de efeito de revelia. O que está descrito lá no artigo 344, primeira parte? Está falando o seguinte: se o réu não contestar a ação, ele será considerado revel. Tudo bem? Então a primeira parte fala o que é a revelia. Continuando no mesmo artigo, só que na segunda parte, ele diz o seguinte: e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor na petição inicial, né? Então a gente aprendeu o quê? Que na petição inicial tem aqui o endereçamento, as partes. E aí vai ter o que? Vai ter os fatos, né? O que é os fatos, gente? Os fatos é aquela historinha que o autor ele vai contar para o juiz. O que aconteceu, como aconteceu, que hora que aconteceu, quais foram os prejuízos. Então aqui ele vai descrever a historinha para o juiz. Então aqui ele pode dizer que aconteceu X, Y, Z. O réu ele tem o ônus de atacar X, Y, Z, ok? Então, revelia não se pode confundir com efeito de revelia, porque às vezes o réu pode ser revel e não sofrer os efeitos de revelia. Eu vou ilustrar para vocês agora 3 hipóteses em que o réu pode ser considerado revel. Vamos para o próximo slide. A primeira hipótese que pode ocorrer é quando o réu se mantém calado. Quando o réu vai se manter calado? Essa é fácil, gente. O autor entra com a petição inicial, o juiz vai abrir a exceção que a gente aprendeu na aula anterior, e o réu ele tem que contestar. Nesse caso, o réu não contestou, então aqui ele será considerado revel. Ele vai sofrer a pena do 344, primeira parte. Tudo bem? Vamos para a segunda hipótese. Quando o réu perde o prazo, nós sabemos que o prazo para contestar é de 15 dias. A gente viu lá na aula da petição inicial, não foi verdade? Então, são 15 dias para o réu contestar. Se o réu ou até o advogado, nesse caso eu ilustrei o advogado. Se o advogado ele vem e postula no 16º dia, o cliente dele será considerado revel. Por quê? Porque perdeu o prazo. Terceira hipótese. Quando o réu contesta, mas não impugna. Essa aqui é meio complicadinha, mas a gente vai ilustrar agora para fechar com chave de ouro, tudo bem? Aqui nos fatos, o autor ele vai e descreve que aconteceu X, Y e Z. É ônus do réu contestar que não aconteceu X, que não aconteceu Y e não aconteceu Z. Então ele tem que fazer uma contestação e dizer o seguinte: juiz, não aconteceu esse X, juiz, não aconteceu esse Y e não aconteceu esse Z. Nesse caso, ele não contesta Z, aqui ele se mantém calado. Aqui então, nos fatos de Z, ele será considerado revel. Então é isso que quer dizer. Quando o réu contesta, mas não impugna, ele apresenta sim a contestação, só que ele não impugnou todos os fatos alegados pelo autor na petição inicial. Fácil, né? Vamos agora para a exceção dos efeitos de revelia. A revelia não produz efeito mencionado no artigo 344
que é o que a gente acabou de ver, se houver um litisconsórcio passivo e ao menos um réu contestar. O que é litisconsórcio passivo? Para quem não se lembra, litisconsórcio passivo é quando existe mais de um réu no polo passivo, né? Obviamente, se é réu é polo passivo, dentro de um processo. É quando existe mais de um réu dentro de um processo. Se fosse polo ativo, seria mais de um autor dentro de um processo, dentro de uma mesma ação. Então, polo passivo significa que existe mais de um réu. E aqui diz que há pelo menos um contestar. Quando versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3º, quando a petição inicial faltar documentos de prova. E inciso 4, quando as alegações formuladas pelo autor forem inverossímeis ou até contraditórias. Já deu para entender já? Não, né? Então vamos ilustrar para anexar todos esses incisos na sua memória para você nunca mais esquecer. Vamos lá para a ilustração. Bom, nesse primeiro caso aqui, a gente vai falar do inciso 1º, tá? Que é quando fala que ao menos um réu contestar. Aqui a gente tem 3 réus, tem João, Pedro e Tiago. Só que, dentro dessa ideia do inciso 1º, a gente tem 2 hipóteses que podem ocorrer. A gente tem a primeira hipótese, em que nem João nem Tiago contesta e Pedro contesta. Nesse caso, João e Tiago não sofrerão o efeito de revelia. E a gente tem a segunda hipótese, em que o autor ele alega nos fatos que ocorreu X, Y e Z, Tiago e João contesta X e Y dizendo que não aconteceu, só que eles não contestam sobre o Z, tudo bem? Eles não falam nada sobre o Z. E Pedro vem e contesta X, Y, Z. Nesse caso, João e Tiago também serão considerados revel, ok? Só que eles não vão sofrer o efeito da revelia, porque Pedro contestou todas as alegações formuladas pelo autor. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, Pedro mais uma vez salva a pátria de João e Tiago. Então é fácil de entender, é simples. Desenhou, aprendeu, fixou, rebentou na prova, tá? Próximo. O próximo inciso fala sobre direitos indisponíveis. Você pode estar pensando, direito indisponível é o direito à vida, é o direito à liberdade, é o direito à saúde. Sim, também são. Só que como a gente está em matéria civil, a gente tem como direito indisponível o patrimônio, a honra, a integridade física e até a imagem, que faltou aqui embaixo. Nessas hipóteses aqui, quando tratar sobre direitos patrimoniais ou extrapatrimoniais, o réu não sofrerá os efeitos da revelia. Quando também versar sobre a honra, né? Não sei se vai ser sobre a honra do réu ou do autor, também não será considerado o efeito de revelia para o réu. Quando versar sobre integridade física, o réu não sofrerá também os efeitos de revelia, ok? E também quando falar sobre direito de imagem, tudo bem? Eu acabei esquecendo de colocar aqui para vocês sobre o direito de imagem. Então, direitos indisponíveis para o direito civil, para o direito processual civil, fala sobre propriedade, honra e integridade física, ok? Vamos para a terceira hipótese, o terceiro inciso. Quando faltar documentos de prova, isso aqui é interessante. Nesse caso é a falha que o autor faz, né? Isso aqui é a falha do autor. O autor ele entra com a petição inicial, só que ele não anexa as provas junto com ela. Suponhamos que eles estão discutindo sobre a uso capião, até sobre um bem imóvel, tá ok? Nesse caso, o autor ele tem que apresentar a certidão, ele tem que apresentar o contrato de compra e venda, se for o caso. Se ele não apresentar, como é que o juiz vai acreditar no fato que o autor formulou? Fica complicado, não é? O autor não apresenta nota promissória, também é complicado. Quando for sobre cobrança de dívida, não apresenta a dívida, complicado também. Não tem como o juiz alegar esses fatos verdadeiros, porque o réu não contestou, sendo que nem o próprio autor apresentou os meios de provas. Tudo bem? Então, nesse caso, o réu também não sofrerá o efeito de revelia. E por fim, né, o último aí, que fala quando versar sobre alegações inverossímeis. O que é
inverossímil. O que significa inverossímil? Inverossímil é quando não aparenta ser verdade, gente. Então o que acontece? O autor alega algo e o juiz fala, será? Será se isso é verdade? Cara, tá meio duvidoso isso aqui, ok? Então, nesse caso, as alegações do autor serão inverossímeis. Vamos desenhar um exemplo aqui para você não esquecer mais? O autor alega que o réu causou um dano de 100 mil reais, tá ok? Vamos colocar aqui, ó, 100 mil reais. Ele postula na sua petição inicial. Fala, juiz, ó, sofri um dano de 100 mil reais aqui. Tá, o juiz vai, pede para efetuar uma perícia. Aí o perito vem e fala, seu juiz, o carro do autor é uma Brasília. O juiz vai olhar e falar, uma Brasília? Uma Brasília sofreu um dano de 100 mil reais? Pera aí, meu amigo. Em que lugar desse mundo uma Brasília custa 100 mil reais? Gente, é óbvio que isso é uma alegação inverossímil. Não tem como uma Brasília custar 100 mil reais. Pelo menos eu nunca vi isso. Mas voltando aqui no nosso assunto, essa alegação será inverossímil. Por quê? Não existe uma Brasília custar 100 mil reais. Ok? Então o réu não sofrerá o efeito de revelia. Deu para entender? É fácil, gente, é simples. Ainda mais agora ilustrado, desenhado, não tem como esquecer mais, né? Só lembrar dos bonequinhos, os risquinhos e fica fácil. Vamos agora para o artigo 346. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos. Ah, o que é patrono? Patrono é o mesmo que advogado, tudo bem? Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos. Os autos, gente, é o processo, tá? Autos é aquele monte de folhinha que tá lá dentro do processo, aquele monte de folhinha que tá lá, tudo bem? Anexado. Então a gente chama isso de autos. São todos a petição, despacho, perícia, fica tudo anexado em uma pasta. Essa pasta a gente chama de autos. Tudo bem? Para quem ainda não sabe, já tira a dúvida agora já. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Lendo esse artigo 346, fica difícil de entender. Por quê? Porque o legislador ele deixou o entendimento de forma implícita aqui. Ele não deixou de forma explícita. Então você tem que seguir um pouco do raciocínio. Então vamos lá. O que esse 346 quis dizer? Que quando o réu não tem advogado nos autos, após a citação, esse aqui é o oficial de justiça, tudo bem? Que é a pessoa que intima. Pode ser até o carteiro, viu, gente? Às vezes a intimação é feita até por AR, né? Por carta, com aviso de recebimento. Nesse nosso caso aqui, vamos colocar como oficial de justiça, tá? Que vai fazer a intimação. Quando o oficial vai na casa do réu para fazer a intimação, ele diz para o réu que tem um processo contra ele, que ele deve apresentar a defesa, tudo bem? E vai falar as penas que ele pode sofrer. Quais as penas? Presunção de veracidade. Nesse caso, se o réu não apresentar a defesa e ele não tiver advogado constituído nos autos, o juiz não vai ficar mandando o oficial de justiça ir na casa dele todas as vezes que o juiz der um despacho ou que houver um andamento no processo para ficar avisando ele sobre o que está acontecendo. Nada disso. Ele vai vir apenas uma vez para dar a citação. Tudo bem? Deu a citação, o réu não contestou? Dane-se o réu. Ok? Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra. Então, aqui é a fase processual. Aqui já é a sentença. Tudo bem? Sentença. Aí aqui tem fase instrutória, né? Aí aqui tem a petição inicial, fase instrutória, aqui os despachos que o juiz dá, nomeio perícia, não sei o que. Tá, passou toda essa fase aqui. Aí chegou aqui o réu falou, eita pega, eu acho que eu vou me ferrar com esse processo, cara. Pensando bem, eu acho que eu vou querer entrar aí para me defender. E ele entra bem aqui, ó. Suponhamos que aqui já é a sentença já. Ele vai receber o processo já na sentença. Não tem como ele falar, ô seu juiz, volta aqui, por favor, pra gente... Não, filho, você foi citado pelo oficial e você não apresentou sua defesa porque você não quis. Ok? Então agora você vai sofrer a sanção do Estado. Por quê? Porque você se manteve inerte. Tudo bem?
E o direito não socorre quem dorme, tá bom? É o que todos os professores falam. O direito ele não fica ali atrás de quem fica dormindo, não. A pessoa tem que correr atrás e ir em cima dos seus direitos. Bom, revelia são esses 3 artigos. É fácil de entender. Deixei bem resumido, bem explicadinho. Se você não se inscreveu ainda, já se inscreve, porque na próxima aula a gente vai comentar sobre defesa processual. Também vamos comentar sobre defesa de mérito, que são aqueles fatos modificativo, impeditivo e instintivo. E é muito interessante a próxima aula, tudo bem? Que vai ser uma aula mais complexa, de um assunto mais complexo. E é interessante você estar lá para assistir, tudo bem? Gente, muito obrigado, um grande abraço para você e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!